Bom, boa noite a todos que estão aqui, que vão ver a gravação depois. Eh, Vamos começar então relembrando um pouquinho de como está sendo esse nosso caminho de conhecimento sobre a parentalidade. Então, brevemente, né, no início, né, na primeira aula, a gente viu alguns conceitos fundamentais, a gente já meditou um pouquinho sobre o que seria uma educação parental, até pela etimologia da palavra, né, o que significa educação, guiar o ser humano para sua excelência, para sua perfeição, né, e parental é relativo à figura do pai e da mãe, né, parentalidade. E, a partir disso, a gente chegou na conclusão de que, a gente precisa educar um ser humano, né, seja ele adulto ou criança, pai, filho, né, então vamos aprender como se educa um ser humano, né, e tem as especificidades, é claro, para um adulto, para uma criança, que a gente também vai vendo aqui no meio do caminho. E a definição que a gente começou vendo foi do que é um ser humano, e a partir disso a gente vai ver como que a gente educa ele. Uma das definições base que a gente pegou foi de que o ser humano é uma unidade de corpo, alma e espírito. E a partir disso, então, a gente começou a ver como se educa cada uma dessas partes do ser humano. Então, como que a gente educa o corpo? Aí a gente viu os sentidos externos, os sentidos internos, e a gente ainda está no corpo. Depois vamos ver a alma e o espírito. A gente também viu dentro do corpo os apetites, concupiscível e irascível. E as emoções, elas estão nesses apetites, que são apetites dentro ainda do corpo, sensitivo. O apetite intelectivo, a gente vai ver mais para frente, é a nossa vontade, tá bom? A gente vai ver isso junto com o entendimento, são duas dimensões da alma. Mas enquanto a gente ainda está nessa dimensão inferior, que é a do corpo, a gente vai tratar das emoções, e eu sei que é um tema que interessa muitas pessoas, né? Que apesar de ser um tema baixo até quando a gente vê que tem a alma e o espírito ainda, é um tema que mexe muito com a nossa vida no dia a dia, né? Então tem estratégias concretas para a gente lidar melhor, para a gente aprender a se regular. Então, na aula há 2 semanas atrás, na última aula, a gente foi entender um pouquinho melhor o que seria uma regulação emocional, né? E a gente viu o que ela é, que é a capacidade de controlar as emoções quando elas surgem, tanto a experiência nossa quanto como a gente expressa ela. A gente viu que isso pode acontecer de uma forma consciente, então a gente percebe, vai fazendo meio que mecanicamente, e quando a pessoa já tem um hábito de se regular, isso pode virar um processo automático, tá bom? E o que a gente quer dizer também quando fala regulação emocional? Eu não quero dizer que eu não vou mais sentir uma determinada emoção porque eu não gosto dela, isso não dá. A gente vai reordenar, a gente vai colocar no lugar, tá bom? Então, para a gente entender melhor o que são as emoções, a gente viu essa definição e entendeu a importância delas, né? Então, as emoções, elas motivam ações, elas preparam a gente, né, para agir de alguma forma específica. Cada emoção vai preparar o organismo para uma determinada ação. Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai ver na emoção da raiva, que eu vi que a maioria das pessoas, assim, tem interesse por essa emoção. Até pretendo fazer mais aulas com coisas mais concretas, mas hoje a gente vai ver um panorama dela. E a gente também viu que além de preparar a gente para agir, as emoções elas comunicam alguma coisa, tanto para a gente quanto para outras pessoas. Então elas dão um sinal para a gente de que tem alguma coisa acontecendo que a gente não deu conta, e para os outros elas também comunicam, pelas expressões faciais, pela linguagem do nosso corpo, tom de voz, a ação em si, né? E um ponto importante também que eu marquei aqui, que a gente viu, é que as emoções, elas são emoções. Em que sentido? Elas existem realmente, mas elas não representam fatos em si. Elas estão mais próximas do que a gente pensa do fato do fato mesmo, tá bom? Isso é muito importante, por isso que eu até coloquei em destacado aqui, tá bom? E conforme a gente for conversando aqui, eu vou enfatizar alguns pontos que vão ficando na nossa memória, para no dia a dia a gente conseguir prestar atenção nisso com mais facilidade, tá bom? A gente também viu 3 pontos interessantes, importantes, para a gente poder mudar emoções indesejadas. Isso mais para frente eu também vou retomar como que a gente faz num passo a passo mesmo, aqui tá o geral dele.
E, por fim, a gente viu que existem fatores que dificultam a nossa habilidade de regular as emoções. Biológicos, a gente às vezes não conhece estratégias, não tem recursos, ou até conhece, mas não tem isso como um hábito. Então, eu sei que existe, mas ainda não me habituei a usar. Ou a gente tem uma baixa motivação, ou tá com muita emoção muito intensa e acaba não conseguindo se regular. Ou um último ponto que é muito importante, que são crenças emocionais. Então, são pensamentos bem enraizados que a gente tem, que muitas vezes a gente não se dá conta, não percebe que eles estão ali, sobre as emoções. Então, às vezes a gente acha que não pode mudar a emoção, ou a gente acha que a emoção é má, que tá errado, e isso não é uma verdade sobre a emoção, tá bom? E para esses pontos aqui, eu mandei 2 fichas lá no grupo para vocês. Até para quem entrou depois, elas estão disponíveis no Drive, vocês podem acessar e preencher. Então, tem lá uma lista de possíveis crenças emocionais para você perceber se tem aquilo e como você ressignificaria ela, como você escreveria ela de um modo mais verdadeiro, né? Para a gente parar e pensar, o que eu acho das emoções, né? Até quando a gente for ver a dimensão da alma, a gente vai ver que a nossa inteligência encontra uma verdade e a nossa vontade se move para ela. Então, se a gente tiver uma visão errada sobre o que é emoção, a nossa vontade também vai se mover de uma maneira desordenada, né? Então, esse daí é um ponto muito importante. Por isso que tem uma ficha só para essa parte. E a ideia era que nessas 2 semanas vocês já fossem preenchendo essas fichas, identificando, né, o que está me dificultando de ter regulação emocional, né, para poder resolver esse problema. Então, eu não conheço estratégias, vou buscar estratégia, vou pesquisar no Google, ChatGPT, perguntar para um psicólogo, pergunta para mim, enfim, a gente consegue encontrar esses recursos em algum lugar, compra um livro, né, vê um curso e coloca em prática, né. Tô com sobrecarga emocional, vamos ver que monte de emoções são essas, né. Será que tem alguma coisa, muitas tarefas que eu tô fazendo, que eu conseguiria despriorizar e fazer um pouco, levar menos tempo em cada uma, ou realmente tirar alguma tarefa, tirar temporariamente, enfim. Então, são alguns pontos para a gente ir pensando, para ajudar a gente num primeiro passo de regulação emocional. Senão, às vezes, eu vou ensinar aqui um monte de conceitos, um monte de técnicas, mas vocês estão com esses fatores emperrando aí. Então, primeiro a gente tira o que está atrapalhando, para depois a gente colocar coisas que vão ajudar a gente, né? Até nas aulas anteriores, a gente foi muito por esse raciocínio, né? Para educar os 5 sentidos. O que a gente tira, o que a gente põe, né? Que porta que a gente abre e que porta que a gente fecha, né? Então, esse é um raciocínio bom. Para cada coisa que a gente quiser aprender, o que eu tenho que tirar que está atrapalhando, o que eu vou colocar que vai ajudar. São 2 pontos importantes para a gente já ir raciocinando, tá bom? E eu também coloquei uma reflexão interessante para a gente ter como modelo o próprio Cristo. Cristo sentiu emoções. Se a gente for pegar nas Sagradas Escrituras, que é onde a gente tem uma referência do comportamento de Jesus mesmo, né, aqui, a gente vê que ele sentiu as emoções, só que ele sentiu de uma maneira ordenada. E a gente vai fazer isso também. Esse é o nosso objetivo com a regulação emocional. Não é se livrar das emoções, mas colocar elas no devido lugar, tá bom? Então, esse é o nosso caminho aqui com essa parte de regulação emocional. Até agora foi um resumo para a gente começar a parte de hoje. Eu disse lá no grupo que eu começaria com a emoção da raiva, mas antes eu vou dar mais um pouquinho de conceito sobre as emoções, e a partir desses conceitos, hoje eu vou falar da raiva, depois na outra semana, acho que foi a tristeza, o segundo ponto, vou falar da tristeza, ou vou prolongar o da raiva, já que muita gente tem interesse, eu posso falar de outros aspectos dela, ou estratégias mais concretas para lidar com ela, tá bom? Então vamos lá. Então, a gente entendeu a importância, a gente identificou pontos que atrapalham a gente a lidar melhor com as emoções, e agora vamos conhecer, então, alguns outros pontos. Eu vou abrir aqui mais umas caixinhas para a gente ir complementando esse mapa mental. Bom, então, um outro passo importante para a gente se regular nas emoções é a gente aprender a identificar as emoções e nomear. Parece uma coisa óbvia, até tem por aí hoje em dia um monte de flashcards ensinando as crianças, tem fotos mesmo de pessoas fazendo expressões faciais de cada uma das emoções, para a gente ensinar desde a infância as crianças a identificarem as emoções,
né? As expressões faciais são uma maneira, mas existem outras, né? Como que tá o nosso corpo, quem tá com a emoção, o que que tá sentindo por dentro, é suor, que tipo de pensamento passa pela cabeça, se a musculatura tá relaxada ou contraída, tem várias coisas para a gente observar. Até na aula anterior a essa daqui, eu tinha dado uma tarefa de casa para vocês de se observarem no dia a dia com cada emoção. Parece simples, mas não é tanto, porque a gente não tende a ter essa atenção para nós mesmos e para nossa emoção. Então, agora percebi que eu tô ansiosa. Como que tá o meu corpo? Como que tá a minha frequência cardíaca, meu tom de voz, os meus gestos, né? Fui num evento social e tô muito tímida. Como que eu tô? Como que tá o meu corpo, né? Que emoção é essa? Fiquei muito brava que aconteceu determinada coisa, né? Em cada situação a gente pode ir se observando para aprender na prática, a partir da nossa experiência concreta, o que cada uma dessas emoções. Eu vou dar um mapa aqui para vocês, hoje especialmente da raiva, mas aí vocês já vão saber para onde olhar, para onde direcionar a atenção, tá bom? Então, vamos tomar consciência de algumas características gerais das emoções. Coisas que todas elas têm em comum para a gente já saber para onde prestar atenção. Então, todas as emoções, elas são automáticas. Em que sentido? Em que sentido? Acontece alguma coisa externamente a mim, uma situação, um evento, ou até internamente, pode ser um pensamento que me passou, né? E daí surge uma emoção. É nesse sentido que é o automático. Ela é uma resposta. Resposta a eventos internos ou externos. Elas também são repentinas. Então, elas vêm de repente, bum, cresce, mas depois ela reduz a intensidade. Ela é como uma onda. Repentinas crescem e diminuem em intensidade, como ondas. Inclusive, tem alguns estudos, até para a gente alinhar as nossas expectativas, né, e saber como funciona, de que se a gente não alimenta a emoção, depois eu vou falar que as emoções, naturalmente, elas se retroalimentam. Mas se a gente, assim, buscar não alimentar a emoção, for se distrair com outra coisa, elas demoram de segundos até 15 minutos para passarem sozinhas, tá bom? A mais duradoura é a raiva, que a gente vai falar hoje. Acho que por isso que quase todo mundo ali marcou a raiva, porque a raiva é uma emoção mais difícil mesmo. Ela é a que mais demora para passar, mesmo se você não alimenta ela. E leva no máximo 15 minutos. Claro que é difícil a gente, até com os filhos, alunos, saber se estão alimentando ou não, né? Mas a gente consegue ter uma métrica. Então, se eu não ficar estimulando isso, incentivando determinado pensamento, ou deixar quieto a situação, em 15 minutos passa, a pessoa se acalma e aí eu posso lidar melhor com isso. Né? Que todo mundo sabe que se tá com uma emoção intensa, qualquer emoção, pode ser até a alegria intensa, que é uma euforia. É difícil de pensar com clareza, a gente vê distorcida a realidade. Foi até um ponto que eu já comentei antes aqui. Então é importante que a gente aprenda a regular as emoções, para a gente conseguir pensar com mais clareza, tomar melhores decisões, né? E não agir levado pela emoção. Né? Enfim, então elas são repentinas, crescem e diminuem, como ondas. Agora, o outro ponto, elas têm uma tendência de se auto-perpetuarem. Então, elas ficam se retroalimentando. Em que sentido? Eu estou triste, eu vou provavelmente querer escutar uma música triste. Eu tô brava com uma pessoa, eu provavelmente vou ter um monte de pensamentos piores dela do que realmente acontece. Se eu tenho inveja de uma pessoa também, se eu vejo alguma coisa boa dela, eu vou tentar justificar. Ah, mas foi o outro que ajudou, não é bem assim, ela não é tudo isso, né? Quando a gente tá com uma emoção, a gente tende a tudo tende, pensamento, comportamento, como a gente interpreta a situação, tende a levar aquela emoção a permanecer ali, né? Um outro ponto. Elas são universais. Assim, cerca de 10 a 12 emoções são universais. Então, todo mundo nasce com uma prontidão biológica para essas emoções.
até para quem gosta desse tema, os estudos do Paul Ekman, vou colocar aqui. Eu acho que eu deixei o livro dele na casa dos meus pais, mas senão eu mostrava aqui. Ele pesquisou em diferentes culturas como funcionaram as emoções. Não tem só ele, mas ele foi um grande estudioso, né? Até chegaram a fazer uma série sobre o trabalho dele, chamada Light to Me, se eu não me engano. É, e ele identificava microexpressões faciais vinculadas a emoções, e aí ele conseguia identificar mentiras, né? Por isso que o nome da série era Light to Me, né? É, então, são estudos bem interessantes. E tem algumas emoções que são aprendidas. Então, no geral, a gente tem uma prontidão biológica, mas algumas emoções a gente aprende mesmo. Um outro ponto importante, a gente não consegue alterar diretamente a experiência emocional. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Tem meios de alterar a emoção diretamente, mas não a experiência dela, não o que eu estou percebendo dela, o que eu estou sentindo dela. Vou até deixar em destaque aqui. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu tô sentindo tristeza e eu disser para mim mesma, alguém virar e disser para mim, não sente tristeza, sente raiva agora. Assim, pode ser que eu sinta raiva pelo que a pessoa me falou, mas se eu quiser sentir raiva, não necessariamente eu vou sentir, não tem como, ela vem, como eu disse, automática em resposta a algum evento, ela vem de repente, não é uma coisa que eu consiga alterar diretamente o que eu estou sentindo. Existem estratégias de como mudar indiretamente, e a gente já viu algumas delas, né? Então a gente pode alterar emoções por meio dos pensamentos, como eu estou interpretando, né, aquela situação, ou eu vou mudar o meu comportamento. Então eu vou agir como se eu estivesse, eu posso estar sentindo tristeza, mas se eu buscar sorrir, né, me comportar como uma pessoa alegre, o meu cérebro vai identificar esses sinais e vai começar a alterar ali a neuroquímica para a gente ir amenizando a tristeza e sentindo uma leve alegria. Isso acontece, tá bom? Então, por meio de comportamentos, a gente pode mudar a emoção. E dos eventos em si, se um evento está me atrapalhando, e eu mudar o evento, vou me afastar desse evento, ou vou fazer alguma coisa para deixar ele diferente, né? O evento, assim, uma situação, né? Também é uma maneira de mudar a emoção. Agora, diretamente o que eu sinto, eu não consigo mudar, só indiretamente. E as emoções são complexas. Em que sentido? Elas envolvem vários componentes, elas são um sistema, tá bom? Então, é uma resposta emocional de vários componentes, um sistema. Então, num sistema, um ponto está ligado a outro. Se eu mexer numa parte, eu acabo mexendo em outras. Então, até pela aquela lógica da base, né, da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, cognitivo de pensamento, comportamental de comportamento. Qual que é a base? Acontece alguma situação fora, pode até ser uma situação interna, mas no geral, vamos pensar numa situação fora, hipotética. Dessa situação, eu tenho uma interpretação, um pensamento. Esse pensamento vai levar com que vai me levar até alguma emoção. E as emoções nos preparam para a ação. Então, situação, pensamento, emoção, comportamento. Essa é a cadeia. Isso é uma cadeia base, né? Então, a partir dessa cadeia, a gente tem um sistema. Se eu mexer em um, eu mexo em outro. Né? Se eu alterar ali o evento, a situação, eu provavelmente vou alterar o pensamento, eu vou alterar aqui, eu vou alterar ali. Então, dentro desse sistema, como que a gente muda a emoção, entendeu? Eu acho que eu não cheguei a colocar isso para vocês outro dia, eu só falei. Então, eu vou colocar aqui em cima, só para a gente não se esquecer. Situação, pensamento. Geralmente se fala só pensamento, a gente não entende o que é, então é a interpretação da situação, né. Emoção, comportamento.
Na prática, não é tão linear assim, mas é uma estrutura base que, no geral, funciona. Porque a gente vai ver depois também, a gente pode sentir mais de uma emoção ao mesmo tempo. Uma emoção pode ser um evento, uma situação para outra emoção, né? Então é bem complexo, mas essa base funciona. E vamos ver então o que envolve essa complexidade, esse sistema emocional, para a gente também poder observar e descrever. Porque quando a gente observar e descrever, a gente vai saber que emoção é essa, e a partir de sabendo que emoção que é, como lidar com ela. A gente vai fazer hoje isso com a raiva, a gente vai... Todos esses pontos aqui, ou melhor, tem uns outros pontos que eu vou trazer. A gente vai ver com a emoção da raiva hoje e depois com outras emoções. Então, o sistema da emoção funciona assim. 1. A gente começa tendo um evento, como eu tinha comentado, um evento desencadeante. Muita gente já ouviu falar em gatilho emocional, né? Vou colocar gatilho. Então, tem eventos que são gatilho para alguma emoção. Se acontece aquilo, rapidinho já vem uma emoção. Então, isso é o que acontece antes da emoção e logo imediatamente, né? E os eventos, eles podem ser internos, então, até como eu comentei, uma emoção desencadeia a outra, até já trazendo um pouquinho de como é a raiva. A raiva vem de uma tristeza, mas é uma tristeza que dura pouco e logo vem a raiva. Então, muitas vezes a gente não percebe. Então, qual que é a lógica da raiva? Vou adiantar as coisas aqui. Alguém me tira um bem, me tira o tempo, me tira alguma coisa que eu tinha, fui roubado, não sei. Alguém me tira qualquer coisa que eu considere um bem. Não precisa ser um bem material. Aí eu fico triste porque eu perdi esse bem. Era um bem que me valia alguma coisa, eu gostava daquilo. E aí eu fico com raiva da outra pessoa que me tirou esse bem e eu quero punir ela, como se fosse uma justiça. Ela me tirou um bem, quero tirar um bem dela, né? Então a raiva tá ligada, essa é a lógica da raiva. Ela tá ligada com a vingança, inclusive. Porque ela quer punir o outro. Esse é um ponto dela. Pode ver, quando vocês estão com raiva, vocês querem um mal pro outro. Quero bater, quero gritar, quero lutar com ele, né? Quero atacar, né? Enfim. É essa, mas ela é desencadeada por uma leve tristeza. Que a gente às vezes nem percebe, que logo já vem a raiva. Mas se for ver, é porque a gente tinha um bem que foi perdido. E essa lógica do bem perdido é da tristeza. E também pode ser um evento externo, alguma situação que desencadeou lá fora. E qual que é um ponto importante do evento desencadeante, do gatilho? A gente tem que estar prestando atenção. Se eu não estou atenta naquilo, se eu estou distraída daquilo, não vai me desencadear emoção nenhuma. Então, por exemplo, eu estou falando com alguém no telefone. A pessoa me xingou. Se eu ouvir o xingamento, eu posso ficar brava. Agora, se caiu a ligação enquanto ela estava me xingando, eu nem sabia que aquilo aconteceu, não me desencadeou nada. O ponto não é o negócio em si, mas se eu estou prestando atenção naquilo, né? E por que é interessante saber disso? Porque se eu me distrair se eu já estou percebendo, nossa, aquilo provavelmente vai me causar alguma emoção, eu posso me afastar daquilo, posso não prestar atenção naquilo, posso me distrair com outra coisa. Já é um ponto, tá bom? Então, aqui destaque. Vou colocar uma exclamação. Se não estivermos atentos do gatilho, podemos mudar a emoção. Então, aqui já tem um ponto importante de regulação emocional. A gente pode mudar uma emoção por meio da mudança de um evento. Vamos ver outro ponto. Esse é o primeiro. 2. Os pensamentos. Ou interpretações, como eu já tinha colocado lá em cima. Então, muitas vezes, e esse é um ponto chave, assim, geralmente é o pensamento que está travando a gente. O que realmente vai desencadear uma emoção não é o evento em si, mas o que a gente está pensando, interpretando dele, o que a gente supõe, o que a gente está acreditando, o que a gente julga dele. Então, esse é um ponto-chave. Aqui entra aquela ficha de crenças emocionais que eu mandei para vocês, comentei agora há pouco.
É muito importante a gente ir analisando não só crenças sobre as emoções, crenças sobre qualquer coisa. Então, vocês percebem que, então, ficando com alguma emoção, raiva, inveja, tristeza, nojo, qualquer emoção, ou seus filhos estão com alguma emoção muito frequente, vamos identificar o que a pessoa está pensando daquilo. Vamos tentar entender o que você tá supondo para estar desencadeando aquela emoção. Será que o seu pensamento está de acordo com o que realmente está acontecendo? Adolescente que costuma ter muito isso, né? Ah, o fulano não gosta de mim, ele não olhou para mim quando eu dei bom dia. Mas será que ele ouviu você dando bom dia? Será que ele não estava atento a outra coisa? Né? Então, a gente vai direcionando pensamentos. Para os adolescentes, agora até lembrando, isso daqui é bem importante. Então, esse é um ponto. E eu vou sempre colocar aqui, então, como a gente pode mudar uma emoção a partir dos pensamentos. Se a gente mudar, então podemos mudar uma emoção. Não é certeza que vai mudar e não é que vai sair do grau 100 para o grau 0, mas a gente pode amenizar alguma coisa, tá? Até para alinhar a expectativa. E a gente pode mudar uma emoção mudando a interpretação que temos de um fato. Até lembrando da última aula, nesse ponto aqui, ó, que eu falei que em outras aulas eu posso destrinchar melhor. Para a gente mudar uma emoção, a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar os fatos. A gente olhar para a realidade e ver se o que a gente pensa está de acordo com aquela realidade. Então, quando a gente vai mudar pensamentos, primeiro a gente tem que olhar a realidade, não dá para mudar o pensamento solto. Primeiro a gente fala, o que realmente aconteceu? Aí eu vou ajustar o meu pensamento, aí eu vou ressignificar aquele pensamento, tá bom? Mas, então, esse foi mais um ponto, pensamento. Outro ponto do sistema emocional. Alguma sensibilidade, alguma vulnerabilidade que a gente tenha. Então, um exemplo, existem vários tipos de vulnerabilidade, né? Então, aquela sobrecarga emocional que eu comentei, né? Se você anda com muito sono, né? Seu sono não tá bom, o sono do seu filho não tá bom, vai tender a ficar mais irritado, mais choroso, né? Se a gente tá com fome, às vezes tá com fome há muito tempo, comeu mal, tá doente, tudo isso deixa a gente mais predisposto a sentir alguma emoção com maior intensidade ou a sentir mais rapidamente, né? As emoções, elas podem ter um problema em diferentes pontos, ou é muito intensa, vem muito rápido, sente muita emoção de uma vez, né? Enfim. Então, existem pontos que deixam a gente mais vulnerável, né? Até para mãe isso deve acontecer com muita frequência, né? Quando o filho interrompe você na primeira vez, você responde tranquilamente. Quando o filho interrompe você numa atividade pela 10ª vez, você provavelmente já está um pouco menos disposta a responder, você já tende a estar com alguma emoção, geralmente da raiva mesmo, ou até tristeza, porque você queria tanto concluir o trabalho, né? Você não está conseguindo, às vezes se julga fracassada porque não consegue lidar com os dois ao mesmo tempo. Então, é um fator de vulnerabilidade também. E quando a gente quando alteramos esses fatores, podemos também. Quem nunca passou pela experiência de estar de mau humor porque não tem dormido bem, aí pega um dia e fala, vou tirar o atraso, e acorda alegre, parece que tudo dá certo aquele dia, né? Porque é um fator de vulnerabilidade que você alterou e amenizou esse sistema emocional, né? Um quarto ponto, mudanças biológicas. Esse ponto é bem interessante. Então, as emoções, elas envolvem alterações neuroquímicas no nosso cérebro. Então, hoje a gente sabe que o cérebro pode mudar com medicação, existe tratamento elétrico, né? Que no passado era doloroso, hoje não é aqueles horrores de filme, mas também é um tratamento mais invasivo. Só que, para além dessas mudanças biológicas, a gente consegue, com mudança comportamental, mudar o nosso cérebro. Olha que coisa interessante, né? Tem até um estudo que mostra o cérebro, né, de indivíduos com depressão que foram tratados com antidepressivos e indivíduos com depressão tratados com terapia interpessoal e as alterações depois de 12 semanas de tratamento
foram das mesmas regiões, algo muito parecido, né. Então, seja com medicamento, seja com terapia, o efeito foi muito parecido. Então a gente consegue alterar o nosso cérebro com, esse tipo de mudança, não precisa ser um medicamento, por exemplo, tá bom? E que outros pontos de mudanças biológicas? Tem os estudos também indicam, né, tudo parece indicar, que nós temos circuitos emocionais no nosso cérebro, né, a gente tem um sistema do medo, da ansiedade, um sistema da fúria e da raiva, um sistema da alegria, né, e sistemas neuroquímicos de serotonina, ocitocina, enfim, de outras substâncias. E algumas pessoas têm uma dificuldade em regular alguns desses sistemas. Então, pode ser que uma pessoa seja muito regulada para o medo, sabe lidar bem e tudo mais. Outras, ou melhor, essa mesma pessoa pode ter muita dificuldade em lidar com o sistema da fúria. O próprio cérebro dela já tem essa predisposição com dificuldade. Claro que também tem a ver com o histórico de aprendizado dela, né. Quando a pessoa já é adulta é muito difícil de falar: "Isso daqui é desde que ela nasceu, isso daqui foi do aprendizado dela, é da história", porque tudo que a gente vai vivendo vai alterando o nosso cérebro. Se for pegar o cérebro de um bebê, o cérebro de um adulto, da mesma criança, bebê e adulto, vai mudando. A gente tem essa plasticidade neural. Quando criança, até uns 4, 6 anos, mais ou menos, essa plasticidade, se eu não me engano, essa faixa etária, ela é muito maior. Por isso que até virou popular. Ah, põe seu filho para fazer um monte de curso quando é novo, porque ele vai aprender com mais rapidez, mais facilidade. Não estou falando para fazer isso, eu estou falando que isso virou uma coisa popular, por causa dessa plasticidade neural. Quando a pessoa já é adulta, tudo mais, é menos plástico, é menos flexível, né? A gente já tem alguns pontos mais estruturados, mas também existe essa flexibilidade em algum ponto, essa plasticidade, tá bom? Então, como esses estudos mostraram, pessoas que fizeram terapia ou tomaram remédio tiveram o cérebro alterado em determinada maneira. Então, a gente tem ainda essa flexibilidade, tá bom? Enfim, mas por que eu tô falando disso? Por causa dessa dificuldade. Algumas pessoas têm dificuldade de lidar com alguns desses circuitos, desses sistemas de emoções. E às vezes tem até dificuldade de lidar com todos eles. Então imagina como é uma bola de neve a vida da pessoa, né? E só que sabendo que existem sistemas, a gente pode uma coisinha de cada vez ir buscando melhorar, né? Dentro ainda das mudanças biológicas, as emoções também envolvem alterações no sistema nervoso, né? Então os nervos, eles enviam impulsos para os músculos, por exemplo, se contraírem ou relaxarem. E também para atividades autônomas, a ação do coração, a respiração, digestão, que a gente não controla, né? Então, quando uma emoção dispara, ela vai envolver tudo isso, né? Se ela mexer no sistema nervoso simpático, o sistema nervoso simpático prepara a gente para agir, né? Então a nossa frequência cardíaca vai aumentar, a frequência respiratória vai aumentar, vai ativar a produção de açúcar no organismo para a gente ter mais energia, né? E o sistema parasimpático faz o oposto, ele neutraliza a ação, relaxa o corpo. Então a emoção também tem a ver com esses pontos neuroquímicos, nervosos do corpo, tá bom? E quando a gente muda processos biológicos, também podemos mudar emoções. Como eu falei, por medicamentos, por a terapia elétrica, né, que é eletroconvulsoterapia, e também por habilidades comportamentais que vão mexer nessa parte do corpo, que vão estimular esse sistema nervoso parasimpático, por exemplo, para a gente relaxar mais. Né? E nesse sentido a gente tem que ser honesto e olhar para a realidade. Tem comportamentos disfuncionais que também regulam emoções. As drogas regulam emoções. Por que as pessoas bebem? Por que tem pessoas que são viciadas em álcool? Ou por que tem pessoas que têm comportamento autolesivos, de se cortar, por exemplo? Elas regulam emoções, só que de uma maneira com efeitos colaterais, que a gente consegue já imaginar, né? Então, por isso que as pessoas fazem, porque tem um efeito de regulação emocional. Elas não conseguem de uma maneira adequada, como a gente vai aprender aqui com habilidades, né? Aprendendo a importância das emoções, como funciona cada emoção, né? O que a gente pode fazer com cada uma delas. Elas não conhecem isso, então vão por um outro meio, drogas, álcool, enfim, porque isso funciona, só que com efeitos colaterais, tá bom? Então, o que é importante, bem importante dessa parte? Que se
mudarmos a parte biológica, também podemos mudar as emoções. Então, por meio dessas mudanças também. Agora vai chegar o ponto que eu tinha comentado antes, que é um pouco diferente, que é o da experiência. É como eu estou sentindo aquela emoção. A experiência, ela envolve a gente perceber as sensações no corpo e os impulsos de ação. Então, a gente tem que tomar consciência, perceber esses 2 pontos, as sensações e os impulsos de ação. Impulsos de ação não são a ação em si, mas a gente percebe, nossa, eu tô com impulso de pegar aquilo ali, tô com impulso de bater em alguém, tô com impulso de fugir dessa situação, né? São impulsos, ainda não é ação, mas é um impulso. Então, é como a pessoa experiencia aquilo, como ela percebe aquilo, né? Então, por exemplo, quando a gente tá com raiva, a tendência é a gente lutar, quando tá com medo é fugir, né? São impulsos. Uma pessoa que tá com raiva, ela tem essa sensação, né, essa primeira parte, de uma alta energia, de uma agitação, né? Enquanto que na tristeza é o oposto, sentir uma baixa energia, até um peso, né? Isso é experiência. E é esse ponto que eu comentei antes que a gente não consegue mudar diretamente. Todos esses aqui do sistema, evento, pensamentos, vulnerabilidade, mudanças biológicas, a gente pode mudar ele e muda a emoção. Na experiência, não, não dá para mudar diretamente. Tem que ser só indiretamente. Então, esse aqui é um ponto interessante. Diferentemente dos outros componentes, não podemos alterar a experiência emocional diretamente, apenas indiretamente. Agora que eu percebi que eu acho que tá muito pequeno para vocês, vou deixar maior assim. Mas ainda não acabou aqui. Olha, esse é o sistema emocional. Então, quando a gente vai analisar uma emoção, tem tudo isso envolvido, tá bom? E aí eu vou pegar a raiva e vou colocar nisso aqui pra gente aprender a olhar. E tem, por fim, as expressões emocionais. Então, como até a experiência é como eu tô sentindo. O outro pode nem saber disso, é como eu tô sentindo aqui dentro. Se eu sinto esse peso, como que o fulaninho vai saber, né? Se eu quero bater nele, eu só senti isso, como que o fulano vai saber? Ele vai saber pelas expressões. Isso é o que pode chegar no outro, tá bom? Lembrando que a gente falou da função da emoção. A emoção prepara a gente para agir de uma determinada maneira, dependendo de qual é a emoção, e ela também comunica alguma coisa para nós mesmos e para os outros. Então a expressão entra aqui. A emoção vai comunicar alguma coisa para o outro, tá bom? Comunicação para o outro. Então não basta eu perceber, os outros também precisam perceber alguma coisa da minha emoção. E através do que eles vão perceber isso? De expressões faciais, da nossa linguagem corporal, das nossas palavras, né? O que a gente diz e das nossas ações. As ações eu vou até deixar em um ponto à parte que a gente vai falar melhor disso. Então, as ações, lembrando de novo, as ações, as emoções preparam o nosso corpo para ações específicas, como fugir ou lutar. Né? E antes a gente viu aqui em cima dos impulsos de ação, isso eu sinto. As ações é o que o outro já é um passo adiante. Eu segui o impulso de ação, aí teve ação. Né? E quando a gente muda expressão facial, linguagem do corpo, a gente pode também mudar emoções. Até as palavras que a gente diz, né? O tipo de palavra que a gente diz para. Se eu tô com raiva da pessoa e eu for falar palavras gentis, provavelmente isso vai ser um ponto para alterar a emoção, né? E as ações, elas são importantes porque é um dos meios mais efetivos hoje de se mudar emoções, a partir da mudança comportamental, agindo da maneira oposta à ação que é impelida por aquela emoção que a gente não está desejando. Então, se eu estou com raiva, o meu impulso de ação é lutar, é bater, é gritar, é xingar, enfim,
Tem o sangue, ele flui para onde? Flui para os braços, porque a gente quer lutar. Quando a gente tá com medo, flui para as pernas, porque a gente vai fugir correndo, né? Então, até quando eu comentei, percebam como que tá o corpo de vocês quando vocês têm emoções diversas no dia a dia. Ou como que tá o meu corpo, né? Começa a perceber que é interessante. Então, tende para alguma ação. O que que eu vou fazer conhecendo como que funciona? Eu vou agir da maneira oposta. Não significa que eu vou conter a emoção. Tenta conter a raiva para ver se você não vai explodir. É muito difícil, né? É muito difícil mesmo. Então não é controlar, não é segurar, é agir de maneira oposta. Você vai agir com suavidade. É difícil, mas é mais possível e provável do que você conseguir segurar a emoção. No sentido de ser efetivo para você mudar. É mais provável que você mude a emoção agindo com suavidade, falando palavras gentis, do que você tentando segurar aquilo, tentando até fugir da pessoa de certa forma, né? Então aqui é um destaque. Vou colocar uma estrelinha. Podemos mudar emoções a partir da mudança das expressões faciais, corporais e ações. Essa é uma das maneiras mais efetivas de mudança. Alguém entrou. De mudança de regulação emocional. As terapias hoje em dia que se mostram mais efetivas para regulação emocional, então assim, tem terapia específica para cada emoção. Acho que na primeira aula que eu dei de emoções eu falei disso, que essa já é a terceira, se eu não me engano. Para raiva, você agindo da maneira oposta. Da depressão, é uma chamada ativação comportamental. A própria TCC, o carro-chefe da TCC é a depressão. Foi assim que surgiu, se eu não estou enganada. É o padrão ouro que dizem de terapia para ser efetivo com a depressão. A ativação comportamental. O deprimido tem a emoção da tristeza muito intensa. A tendência é ficar parado, é não fazer nada, porque não consegue fazer nada, enfim, tem um monte de crenças disfuncionais. Você sente um fracasso. Então, a tendência é de levar a pessoa a agir, é o oposto do que a tristeza leva a fazer, né? Para o medo, que a tendência é fugir do evento que está causando medo. É aos pouquinhos, né? Tem toda uma técnica. Expondo a pessoa para ela perceber que não é tão catastrófico ou tão pavoroso quanto ela está interpretando que é. Né? Então, as terapias mais efetivas para cada emoção funcionam a partir da ação oposta, né? E de uma reinterpretação da realidade. Então, esses são 6 pontos que a gente viu aqui sobre o sistema emocional, até para quem entrou agora há pouco. A gente estava retomando, ó o tanto, já até subiu para o outro mapa. A gente vê algumas características gerais das emoções, em específico que as emoções elas são complexas, na verdade elas são um sistema, né? Então ela é composta de evento que desencadeia, que é um gatilho, pensamentos, né, interpretações que a gente tem daquilo, alguma vulnerabilidade que a gente tenha, né, como sono, fome, vou até colocar aqui. Sono, fome, enfim, alguma predisposição, mudanças biológicas, então a gente tem o nosso cérebro, né, tem a gente tem o sistema nervoso, tem alterações neuroquímicas que também afetam o comportamento emocional. Tem a nossa experiência, então aquilo que a gente sente, seja em sensações, seja em impulsos de ação, e tem como isso se expressa para o outro, né? A experiência é para si, vou até colocar aqui também. Experiência. Eu. E a expressão é para o outro. E a partir disso, agora a gente vai entrar na emoção da raiva.